Olá, você curte comunicação? Na verdade, você pode até não saber, mas bem provável que tenha se tornado um dos milhões de comunicadores surgidos no país desde a Revolução Digital. Mais de 70% dos brasileiros estão conectados à internet. E as redes sociais, de alguma forma, se transformaram em fontes de notícias, embora muitas delas, infelizmente, falsas. As fake news, como ficaram conhecidas. As empresas tiveram que redirecionar suas estruturas de marketing e de vendas para esse novo universo, a fim de manter clientes e conquistar novos consumidores. E o poder público também teve que se reinventar para se aproximar mais e atender melhor o cidadão. No programa de hoje você vai saber o que a comunicação do Tribunal de Justiça do Maranhão tem feito para levar informações e serviços de melhor qualidade e de uma forma mais rápida às pessoas que usam os serviços do Judiciário. E como as redes sociais e a transmissão de rádio via internet vêm ajudando a tornar a justiça mais próxima do cidadão. Lives, feeds, podcasts, cards, palavras que se incorporaram ao vocabulário das pessoas, dos jornalistas, radialistas e outros profissionais da imprensa e da mídia. E quem está aqui para falar sobre essa nova forma de se comunicar é um profissional que começou ainda no tempo da máquina de escrever e teve que se adaptar a essa nova realidade. O jornalista Antônio Carlos Lua, assessor-chefe de comunicação social do Tribunal de Justiça do Maranhão. No celular, no tablet, no computador e na tela da TV Assembleia, parceira do Judiciário Maranhense, o Justiça Cidadã está começando. Nas regiões urbanas do Brasil, já se aproxima de 80% a população ligada à internet. Na zona rural, metade já tem acesso à rede. E o interesse pelas redes sociais é o principal responsável por um aumento de mais de 10 milhões de usuários por ano no país. 6 redes sociais mais acessadas do mundo já ultrapassaram a casa de 1 bilhão de usuários cada uma. Apenas o Facebook, em primeiro lugar, tem mais de 2 bilhões de cadastrados. E o Tribunal de Justiça do Maranhão também está conectado a essas redes para levar informação em novas plataformas até você. O assessor-chefe de comunicação do Tribunal, Antônio Carlos Lua, está aqui hoje para falar sobre as mudanças que trazem novos rumos à comunicação. Que diferença do tempo em que você começou datilografando na máquina de escrever, não é, Antônio Carlos Lua? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Na verdade, são tempos importantes também, porque a nossa experiência ela nos dá uma visão melhor do momento também, né? A gente carrega uma série de dificuldades da época, década de 70. Eu, pelo menos, sempre fui repórter e como correspondente em vários países pobres, bastante pobres mesmo, e a dificuldade também imensa, situações assim bastante sensíveis e que a gente acabava por fazer um jornalismo mais sentimental também, né? De forma que, como as condições eram precárias do ponto de vista da própria produção jornalística, havia também a dificuldade de você encaminhar as informações. Eu sei que depois de algum tempo, chegou de 80, é que surgiu o Telex, porque Velho Telex. O envio para o jornal era Famoso, complicado, bastante complicado. Na década de 70, como era? Muito difícil, você tinha que mandar mesmo a correspondência mesmo. Demoravam dias para chegar. Na época, bastante difícil. Havia na época, como os países africanos, onde eu fazia cobertura jornalística, eles tinham dificuldade imensas, a ONU, né? Os capacetes azuis chegavam com aeronaves, então a gente aproveitava muito isso também para encaminhar algumas informações também. Na verdade, o meio de comunicação era a própria ONU, com seus correspondentes, com seus pessoas que trabalhavam pregando a paz, tentando de alguma forma solucionar os conflitos, né, no continente africano. De forma que eles também contribuíam com isso, porque nos relatórios da ONU sempre eram citados esses casos, né, de matérias jornalísticas, trazendo assim, detalhamento
dos conflitos, da dificuldade, da situação de pobreza, situação realmente de muita guerra, né, na época. O país não era colonizado, e isso gerava muito conflito tribais e além da fome, né, que era bastante contundente dentro da África no momento. E a gente acompanhou tudo isso, trazendo a máquina de escrever. Depois, década de 80, surgiu o Telex. Nos facilitou muito, porque aí nós podemos, teve condições realmente de responder em tempo hábil, né, a necessidade dos jornais nas informações. Até que o mundo tomasse conhecimento do que estava acontecendo ali naquela região, existia a gente chama na língua da comunicação um delay, né, uma dificuldade, um atraso, vamos dizer assim. Enorme atraso. A informações, hoje é tudo instantâneo, né? Aconteceu alguma coisa em qualquer lugar do mundo, a gente sabe, já sabe até rapidamente. Em segundos, minutos. Tanto é que quando surgiu o fax, na minha época, foi uma revolução, né? Era a grande mudança significativa que se encontrou. Porque o fax também tinha essa questão da habilidade, da rapidez também. Para a época, né? Hoje o fax não existe mais, o fax Verdade. também. Agora, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, redes sociais, que na verdade deixaram de ser tão sociais e agora também acompanham as questões profissionais. Um órgão formal, assim como o tribunal, né? Tem sido boa a receptividade para o público em geral? É interessante porque a comunicação instantânea, ela também de alguma forma ela facilita para que haja uma interação maior. Do ponto de vista da interação e das pessoas também terem a oportunidade de se manifestar em tempo hábil, rapidamente, ou elogios ou até um questionamento ou uma reclamação, isso é interessante para o próprio Poder Judiciário. É interessante para a sociedade porque há essa transparência maior, né, do que se faz, do que acontece dentro do Poder Judiciário, o que se julga e de que forma se julga. Mas para o Poder Judiciário também só tem ganhos importantes, porque aí você tem realmente um espelho mais claro, mais efetivo da sociedade, das inquietações que os cidadãos passam, das próprias necessidades, quais são os anseios assim mais pertinentes em relação à justiça. O site institucional, Antônio Carlos, se você me permite, ele divulga, né? Ele informa. As notícias estão ali, as principais notícias do tribunal, que é a função da assessoria de comunicação. A rede social ela já mexe com o sentimento das pessoas. Né? Exatamente, isso é interessante. Mexe com o sentimento. Então, uma notícia que é divulgada num site de notícias, a mesma notícia divulgada no Facebook, a reação é completamente diferente. Porque a do site geralmente é uma coisa mais estática, né? Então isso e também não possibilita essa interação. Então, as redes sociais ela já tem essa característica de justamente democratizar mais. Eu posso ler uma notícia, eu criticar naquele momento instantaneamente, no mesmo momento eu critico, manifesto, faço um comentário, e isso é interessante porque dinamiza a comunicação. E ganha a sociedade, e ganha o órgão público, ganha o Poder Judiciário, no caso, quando intensifica mais esse trabalho e dinamiza esse trabalho das redes sociais. Inclusive é algo mais direcionado, não é, Antônio Carlos? Ali, de repente, também é um outro público, né? Tem um público, né, que está ali no site, tem um público que já prefere as redes sociais, lê as notícias mais curtinhas, havia, na verdade, Amanda, é uma questão muito de segmentação. Antes de redes sociais existirem, os poderes, eles faziam uma comunicação, existia uma assessoria de comunicação. Sim. Eu mesmo trabalhei algum tempo em assessoria de comunicação quando eu vim para o Brasil e, na verdade, era uma comunicação mais para o público que era mais ligado àquela instituição. Quer dizer, você tinha um público muito específico para as suas notícias, para as informações e para as questões de interesse social. Com as redes sociais, isso possibilitou que a gente ampliasse esse raio de ação do Poder Judiciário até para planejamento de ações, porque quando você está nas redes sociais, dá para perceber, é perceptível os sentimentos, as inquietações, como eu falei anteriormente, e os anseios. Isso possibilita para que a sociedade tenha condições realmente de pleitear e o Judiciário dá uma resposta efetiva em tempo hábil àquelas inquietações. E para o Judiciário se aprimorar, e profissionalmente os próprios magistrados, servidores, é interessante que tenha também a ideia desse sentimento popular.
Certo, Antônio Carlos, como você tem falado, hoje, né, a nossa forma de nos comunicarmos está bem mais rápida, tudo está mais veloz, não é, Eider? O próprio envio de notícias, né, trazendo todo esse panorama que você trouxe. Hoje, por exemplo, nós podemos enviar, não é, Eider? Enviar o nosso programa aqui do Justiça Cidadã via WhatsApp, né, para uma pessoa, um usuário assistir de qualquer lugar do mundo, né? Verdade. É a tecnologia, né, o poder da tecnologia. Qual a importância de todo esse cenário, esse novo contexto, Antônio Carlos, para a comunicação no Tribunal de Justiça? É importante porque você tem a comunicação hoje, ela além da comunicação interna que nós temos, na verdade existe, tem que existir. O cidadão, ele se sente mais próximo, né? Ele se sente mais presente nas questões de interesse da sociedade. E isso é muito bom, é muito positivo do ponto de vista da troca de informação, do ponto de vista da interação. Do ponto de vista propriamente jornalístico, aí eu ainda defendo que o jornal convencional, claro que ele tem que se reinventar, Sim. Também é importante também. É interessante que haja os poderes, eles trabalhem com a imprensa sendo realmente o canal ainda de levar à sociedade as informações. Essa comunicação direta, ela é interessantíssima nas redes sociais, sendo que é interessante também que a gente tenha a preocupação de valorizar o trabalho da imprensa, para que ela seja também um grande componente do sistema de comunicação e de forma que ela possa também, de alguma forma, aprimorar essa comunicação sociedade, poder público, sociedade, poder judiciário. Com certeza, como uma grande aliada, né? Uma parceira da justiça. Uma grande aliada. Né? Tem que ser sempre, Sim, a imprensa tem que ser sempre a grande aliada e sempre tem que ser vista como importante, fundamental para a comunicação, seja a comunicação social, seja a comunicação interpessoal entre os poderes, seja na fortalecimento da democracia. E por falar nisso, a imprensa tem sido bastante parceira da Justiça, divulgando os principais projetos, que a Justiça tem muitos projetos hoje em dia, não é, Antônio Carlos, em várias áreas? Não, a imprensa até quando critica, é importante que a imprensa ela tenha o seu papel de importância, porque quando ela critica, ela provoca uma resposta que na verdade acaba sendo uma resposta para toda a sociedade. E é interessante porque também a imprensa ela consegue ter um filtro de interrogação, de indagações, que são bem benéficas para o Poder Judiciário se aprimorar também. Então essa relação tem que ser de fato, tem que ser uma relação equilibrada, honesta, séria, né? Mas que é interessante que ela seja efetivada sempre, essa comunicação imprensa, Poder Judiciário e os órgãos públicos em geral, parcerias. Bom, a gente ainda vai conversar muito mais ainda sobre os novos rumos da comunicação daqui a pouco. Olha, aqui tem também o Telejudiciário, o canal em que você pode se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Para falar de graça, ligue de um telefone fixo para o número 0800 707 1581. Ou ligue de um celular com as taxas da sua operadora para o 98 3194 5555. Bom, no próximo bloco, as transmissões de eventos ao vivo por celular na capital ou no interior. E os podcasts, que já não são tão novos assim, mas ganharam impulso nos grandes grupos de comunicação. É daqui a pouco, depois do intervalo. Justiça Cidadã já está de volta. Hoje o nosso entrevistado é o assessor-chefe de comunicação do Tribunal de Justiça do Maranhão, Antônio Carlos Lua. Outra frente que vem sendo bastante explorada pelo Poder Judiciário é a utilização de vídeos, seja em transmissões ao vivo, as chamadas lives de qualquer parte do estado, ou em chamadas, matérias e flashes gravados. Antônio Carlos, isso agrega mais à comunicação do Poder Judiciário e aos cidadãos que estão distantes? Dá um dinamismo maior, porque você está ali, as coisas acontecem no mesmo momento, né? Você tem condições de trazer às pessoas a possibilidade de ter uma crítica mais efetiva diante do que está acontecendo e além da própria questão, como eu falei, do dinamismo que dá em relação ao dimensionamento da comunicação do Poder Judiciário. Acaba sendo muito importante e fundamental no momento, dentro da nossa estrutura de comunicação, que haja essas iniciativas, porque elas são fundamentais para a efetivação da comunicação social dentro
do campo institucional. E tudo em tempo real, né, Antônio Carlos? Por exemplo, real. Recentemente aconteceu uma edição do projeto Conciliação Itinerante em várias cidades do Maranhão e o jornalista, né, da assessoria de comunicação, Paulo Lafene, acompanhou todo o evento, fez vários flashes ao vivo, pelo Instagram, vídeos para o site, né, acompanhando, né, para que o cidadão pudesse acompanhar de perto, né, o evento, a importância daquela ação social. Não, é muito importante. Inclusive, a tendência é que a gente intensifique mais esse trabalho, porque acaba tendo uma resposta muito interessante também da sociedade, do cidadão. Agora, há alguns anos, você passou a fazer podcasts, arquivos de áudio que podem ser baixados a qualquer momento. E este ano, os grandes grupos de comunicação passaram a investir maciçamente nessas gravações. Por que esse boom do podcast? Na verdade, o podcast é aquela possibilidade de você ouvir o que Vamos começar pelo começo. O que é um podcast? Vamos explicar para o nosso telespectador, porque tem muita gente que não sabe, que não né? sabe, é verdade. É uma informação mais compacta, dentro de um tempo que seja bastante compacto, que seja objetiva do ponto de vista da informação, seja música, seja uma informação mesmo, que você tenha condições de ter esse acesso rápido e tentar interpretar rápido também. E também eu estou no carro e em qualquer momento eu posso ouvir o que eu quero ouvir. Eu não sou obrigado Dura em média quanto tempo um podcast? Pode ser uma coisa... Ele varia? Daria 7, 3 minutos, 2 minutos, dependendo do que seja o conteúdo. O conteúdo, na verdade, é que é importante. Né, eu estou ali no meu carro, eu posso querer um podcast tal, um jornalismo, eu quero uma música, então eu tenho uma possibilidade, eu escolho. Então, ao dar a possibilidade ao cidadão de escolher o que ele quer ouvir, o que ele quer ou assistir, ou até compartilhar, no momento, eu acho interessante que a gente tenha esse podcast, acaba sendo muito importante. Com certeza. Né? Antônio Carlos, e por falar em áudio, não é? A Rádio Web Justiça do Maranhão, veículo oficial do Poder Judiciário, tem se expandido cada vez mais, inclusive com novos programas, né? A rádio via internet se consolidou, na sua visão? Se consolidou. Inclusive o rádio se reinventou com a internet, Sim. na verdade, né? Porque quando a televisão surgiu, diziam que o rádio ia acabar. O rádio ia acabar. E não acabou, ao contrário, desapareceria tal. Ao contrário, o rádio, na verdade, se reinventou. Se reinventou. Hoje é rádio e TV, por sinal. Você vê muito rádio e TV hoje por aí. Então, a rádio, na verdade, ganhou com a televisão. Ao invés de perder, como muitos imaginavam, ela foi ganhando, na verdade. Então, a rádio hoje, via internet, ela tem grandes possibilidades. A Rádio do Maranhão, por exemplo, do TJ, por exemplo, é uma rádio que tem hoje, está em 111 países. 111 países? É uma rádio que tem menos de 4 anos de vida, né? E você imagina o quanto a proporção, né? O alcance de uma rádio pelo sistema digital. Quer dizer, e você tem, na verdade, hoje 20 mil ouvintes mensais na rádio, interagindo, acompanhando tudo. Agora, claro que tem que ter uma programação eclética, dinâmica, diversificada também, porque as pessoas nem sempre só querem informação, às vezes elas querem músicas. Com certeza, entretenimento. Então, a grande questão é essa, você ter uma programação dinâmica, diversificada e trabalhar que isso dá sempre surte um bom efeito do ponto de vista da receptividade do público, né? Quer dizer, está tudo integrado, né, Antônio Carlos? Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos os veículos. Todos os veículos. Dizem também que o jornal impresso vai acabar, né? Sim. E acabar com 10 anos, as previsões, né? Alguns profetas aí dizem que 10 anos o jornal impresso vai acabar. Só que hoje 15% da população lê jornal. Fiel. Olha, assiste televisão, ouve rádio, mas lê o jornal todos os dias. É uma questão cultural, né? Tem gente que exatamente. de manhã toma aquele cafezinho. Tem que tomar um cafezinho. É uma cena tradicional, exatamente, romântica, o café, né? é a hóstia da... Inclusive, a pesquisa também indica que, embora ele vá, ou veja a televisão, ele ouça o rádio, a informação confiável que ele considera é do jornal. Sim. Ele tem que ver o jornal, na verdade, né? Parece que o jornal fala a verdade. Guarda como prova na verdade, está também. falando a mesma coisa que a internet. Agora, o que há, na questão da verdade, é algumas mudanças também. Por exemplo, nós temos hoje o robô Radar, que é o nome de um programa da Rádio Web, por sinal. O robô Radar, ele faz 30 mil matérias por mês. É mesmo? Nos Estados Unidos já se usa, na Europa já se usa esse robô. Sim. Quer dizer, é a grande questão. Aí tem que prever futuros, talvez seja um pouco complicado em decorrência dessas questões, essas mudanças tão radicais que estão acontecendo. Tá certo. Agora, tem também, né,
o cheirinho gostoso daquele papel do jornal, Sim. junto com o cheirinho gostoso do café É o da manhã. diferencial, não é ele? É o diferencial. Bom, a gente ainda vai falar sobre os novos rumos da comunicação. E você pode tirar sua dúvida sobre assuntos da justiça pelo telejudiciário. De um telefone fixo, você liga de graça para 0800 707 1581. Se quiser ligar de um celular com as taxas da sua operadora, o número é o 98 3194 5555. No próximo bloco, as estratégias usadas nas redes sociais para adequar a comunicação às tendências das novas plataformas. E como transformar curtidas em fonte de interesse do internauta. A gente volta já já. O programa Justiça Cidadã já está de volta com os novos rumos da comunicação. Hoje, conversando com o assessor-chefe de comunicação do Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Lua. Aliás, novo rumo até no nome, não é, Antônio Carlos? Pois é, a gente inovou, né? Que o Lua é um jornal antigo de guerra, de jornalismo, há muito tempo. Os colegas chamavam, já que vinham chamando, e a gente resolveu adotá-lo, até por uma questão de manter essa linha de... Faz parte do pacote de mudanças. Do pacote de mudanças, exatamente. A gente também está se reinventando, assim como a comunicação hoje está se reinventando, também a gente está se reinventando, né? Exatamente. Chega aos 60, começa a tentar ver se a gente consegue, pelo menos, ter pernas para acompanhar a evolução, as mudanças que estão acontecendo. E qual a origem desse nome, Antônio Carlos? De onde veio? Na verdade, isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? Rio Grande do Sul? Em Porto Alegre, 0 hora, era repórter 0 hora na época, e um colega chamou Lua, tal, aquela coisa, e ficou esse Lua e não acabou nunca mais, né? E pegou mesmo de um jeito, e lá as pessoas chamam Antônio Carlos Lua. E ficou lá marcante isso aí. Chegar o Antônio Carlos lá no dia que é o Lua, não vai conhecer que é Antônio Não Carlos. sabiam quem era. Isso foi na década de 80, repórter ainda. E aí pegou mesmo, de um jeito. Aqui no Maranhão, quando eu voltei para cá, nem tanto. Depois é que foram aos poucos, né? Aí quando descobriram que era Lua, tinha o Lua no meio e pronto também. Foi pegando aí. Né? Interessante, interessante. E Antônio Carlos, falando sobre redes sociais. A comunicação nas redes exige um texto mais objetivo, mais direto, mais personalizado, né? Mais voltado ali para os públicos-alvo de cada órgão, de cada empresa, né? Como é que você avalia, né, essa questão, as estratégias utilizadas pela Justiça para alcançar um público maior? Eu acho que tem que trazer as informações que sejam relevantes. Eu acho que a informação, quando ela é educativa, ela pode possibilitar o cidadão para que ele possa talvez se orientar, ter uma orientação, ter uma dica, né, como ele em relação a direitos, em relação à sua cidadania, é importante, mas a gente tem que preocupar-se não somente de intensificar na rede, mas tem que ter a preocupação de essa comunicação que ela tenha o poder, tenha a força de fortalecer a cidadania. Tudo que seja relevante do ponto de vista da informação do Poder Judiciário, tem que haver essa preocupação. A cidadania tem que estar sempre como ponto de equilíbrio. Não é apenas intensificar a comunicação e criar essa relação tão intensa de comunicação com o público, mas se o Poder Judiciário tem que trazer sempre essa perspectiva para que o cidadão se conscientize de seus direitos, que de fato ele passe a se movimentar realmente como cidadão. Né? Sim, que dê para passar o recado, né, mesmo em textos curtos, exatamente. Mas que ele saiba ali dos seus direitos, que ele conheça os projetos da Justiça. Exatamente, mas a cidadania sempre em primeiro lugar. Sim, né? Com certeza. Agora, é a marca das redes. Voltando para as redes sociais, quem curte, lê de verdade? O que fazer para atrair mais internautas para o conteúdo, principalmente quando se trata de um órgão público como o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão? O que acontece, a sociedade tem uma ideia do judiciário de um poder muito hermético, muito fechado, e que ali só se julga, né? Ali é só julgamento, só condena. Ele não tem ideia de que, de fato, o poder judiciário tem vários projetos, tem várias frentes de trabalho, são frentes que têm sempre
um trabalho direto, direcionado à acessibilidade. Esse é um dos papéis do programa Justiça Cidadão, exatamente. mostrar também esse outro lado. A própria conciliação, social, né? E também há uma ouvidoria que trabalha tão bem, que ouve o cidadão, que vê quais são os sentimentos, quais são os anseios e reclamações, e tenta de alguma forma trazer isso para o Poder Judiciário, para a discussão dentro do Poder Judiciário. A preocupação da própria conciliação também, tantos conflitos sociais que a gente encontra hoje, e a conciliação está aí nas ruas, nas escolas, nas faculdades, nas praças. Conteúdo não vai faltar nunca. Não vai faltar nunca, quer dizer, tem verdade. muito, né? Projetos da Justiça tem muitos. É tão difícil para o cidadão fazer o exame de DNA, hoje ele faz. Então, na verdade, a assessoria de comunicação vai ter que se reinventar na divulgação desse conteúdo. Exatamente. Promover a cidadania tem que se reinventar e se fortalecer cada vez mais, porque a sociedade vai exigir cada vez mais do Poder Judiciário. E a comunicação, ela tem que fazer essa ponte muito bem, porque a comunicação tem condições de realmente saber, de filtrar e de captar e interpretar qual é o sentimento do cidadão. Se ela consegue trazer isso para o Poder Judiciário, ela dá uma contribuição significativa para os próprios magistrados, né, para o dirigente do Poder Judiciário. Vamos sair da zona de conforto, então. Vamos pegar o computador, vamos pesquisar, vamos olhar as redes sociais, vamos estar ligados. Exatamente. É porque, na verdade, tem que tirar essa ideia de que nós temos apenas que divulgar, que tem que apenas que levar a informação, né, não basta só informar. Não basta. Nós temos também que ter um papel, não de intermediação, mas de pelo menos tentar sermos apenas agentes também dessas informações que são relevantes para o cidadão. Porque o cidadão hoje, o que se percebe é que ele precisa de informação. Informação que de alguma forma venha a servir, que venha a fortalecer a sua cidadania. E nosso papel é justamente esse, do comunicador, do jornalista, do radialista, é promover cidadania com o seu trabalho. Nosso comprometimento tem que ser com cidadania. E outro ponto importante também que você tocou agora, Antônio Carlos, né, é a imagem da comunicação, a importância. A comunicação não pode ser vista apenas como um setor de divulgação, mas também um setor estratégico, não é? Passa por todo o planejamento, é um setor fundamental. Hoje as instituições hoje elas têm que ter a comunicação como estratégica e vital. Né? Não há como você realmente fazer fluir muitos projetos, muitas ações, se não tiver a comunicação profissional, né, séria, articulada para fazer essa comunicação interna e com a sociedade. Não há como. A comunicação hoje tornou-se, tendo a perspectiva do serviço público ou do serviço privado, é um setor vital, fundamental, para que o funcionamento de fato ocorra dentro de uma possibilidade maior de comunicação com a sociedade. Sim. Antônio Carlos, então, para finalizar a nossa entrevista, suas considerações finais, por favor, e você também poderia fazer um balanço da sua atual gestão, né, à frente da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça, tantos projetos implementados, não é? E inclusive o programa Justiça Cidadã. Pois é, um dos projetos importantes, parceria importante com a Assembleia Legislativa. A gente também tentou, de alguma forma, intensificar a comunicação interna. Nós tentamos também estabelecer com a imprensa uma relação de sinceridade, relação de transparência. A gente realmente, as informações elas são repassadas em tempo hábil. A gente sempre procura levar ao jornalista, à imprensa, a informação dentro de uma perspectiva realmente onde ela possa ser importante para a sociedade. E com as instituições também houve uma intensificação maior no relacionamento profissional. Hoje nós temos boas relações com os órgãos públicos, com outros órgãos públicos, boas relações com as entidades, boas relações com jornalistas, com os meios de comunicação, e isso é que é o mais importante para que a gente realmente possa dar um dinamismo maior à comunicação, tendo essa maneira de ver a comunicação como também um meio democrático de levar não só a nossa mensagem do Poder Judiciário, mas também de fortalecer o jornalismo, fortalecer a comunicação institucional e levar à sociedade as mensagens que sejam importantes do ponto de vista da cidadania. Certo, muito obrigada pela sua participação em nosso programa, Antônio Carlos. Pois é, né? Do Jurássico Antônio Carlos Lua, diga-se de passagem. Você acha que eu não ia deixar passar em branco você vir aqui? Essa foi boa, Jurássico. O Jurássico, entendeu? Tem muita experiência. Conhece bastante, né? E começou lá
A Idos, né? Década de 70 ainda. Idos de 70. 70, como repórter, enfrentei inclusive A época da desafios. cartucheira, Isso, do rolo, Radiolab. Você lembra também, não é? Ele lembrou também, ele lembrou também. Tô lá pertinho, mas eu sou de 80 para cá. Era um momento de muitos desafios profissionais, de muita dificuldade, de muita fazia muito adversidades. por amor, né? Muito mas as adversidades somaram assim do ponto de vista do nosso crescimento profissional. Para mim foi muito importante. Eu enfrentei assim dificuldades imensas. Tudo era mais difícil, mas de alguma forma foram importantes. São experiências assim que acabam hoje somando muito. Elas e são a profissão é enriquecedoras. apaixonante, né, Antônio Carlos? A nossa profissão o jornalismo é para se puxando abraçar. Pra gente. Realmente o jornalismo é importante. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado também, né, pelo convite, né, para essa conversa tão descontraída. Descontraída com a comunicação. Chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. A gente se vê na próxima edição. Ou a qualquer momento nas plataformas digitais. Tenha uma ótima semana.